cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. E finalmente chega o senhor Fabrício Carpinejar. Acabei de contar todas as minhas histórias aqui, viu, Carpi? Eu sei. Bem, Carpi, desde o primeiro livro, eu tenho a alegria de realizar programas como esse, não só aqui também em Belo Horizonte, em outras cidades. Pode sentar, não tem problema nenhum, viu? Pode tirar esse papelzinho daí, quem quiser sentar, pode tirar o papel, não tem problema não. E, para mim, o Carpinejar, eu acompanhei a trajetória dele, né? Desde que morava no Rio Grande do Sul até vir aqui e tornar-se cidadão belo-horizontino, casado com a Beatriz, que foi uma... São 10 anos, estou contando, mas eu ainda não sou cidadão mineira. Mas tem 10 anos que você está aqui já? Não, preciso de 10 anos. Mas quem disse isso? A Beatriz. Olha, Beatriz. Depois eu te explico por que é o negócio de 10 anos. Agora que eu entendi, Beatriz. Mentira, tem nada a ver isso? com o tempo, né? Ela me falou que eu posso retirar a cidadania. Ela te deu foi um ultimátum. Depois eu te conto por quê. Eu não entendi, eu estou de boa fé. Não sei, vai esperar, depois eu conto. Aí, gente, eu estava fazendo declaração de amor, você me atrapalhou, que saco. Mas a Beatriz sempre faz isso, é o poder dela. Então, assim, o Carpi veio, desde então, evoluindo da poesia para a crônica, para o conto, para o romance, até chegar nesse ponto que eu olho de longe e que admirei, que vejo Carpinejar levando verdadeiras multidões na apresentação do espetáculo que gerou do trabalho dele. E é curioso, porque, por mais que ele tente realmente divulgar sua literatura, como todo autor o faz, ele faz mais do que isso. Ele é um raro autor brasileiro, talvez mundial, que consegue, com a sua literatura, expandir essa capacidade de escrever para o campo presencial, como ele está aqui agora, como esteve em outros lugares e como estará em outros lugares, e fazer com que as pessoas se sintam melhor, se tornem melhores em todos os campos que o sentimento consegue alcançar, né? E esse livro, que é o Manual do Luto, que vem de uma série de outras reflexões sobre o luto que ele vem escrevendo já há um bom tempo, e aí concluiu um pouco. Esse livro é um pouco uma espécie de síntese de tudo que ele já escreveu sobre isso. Tem, ao lado da presença dele, uma força muito grande para fazer bem para as pessoas. Então, é isso que eu queria te dizer, viu? Eu amo muito você. Também te amo muito. Eu acompanho Sempre em Papo desde 2002. 2002, se eu não me engano, são 20 anos. 20 anos de Sempre em Papo. E vocês não têm ideia da minha primeira aparição no Sempre em Papo. Eu estava de terno, velho.
nenhum brechó aceitaria o terno, porque eu queria parecer velho. E publicava meu segundo livro, Um Terno de Pássaros ao Sul, e tem alguém que está interagindo com a Alexa. E tem sido uma parceria inacreditável. Eu falo que Sempre um Papo é patrimônio tombado, patrimônio histórico. Não existe na história do país um projeto com tal envergadura e continuidade. Todos os autores de 86 para cá passaram pelo Sempre um Papo. Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Drummond, Adélia Prado. Engraçado, só se tem mineiro, né? Os mineiros são grandes. E eu sempre que penso em lançar, autografar um livro, eu penso no Afonso. Aqui é quase como uma infidelidade fazer diferente. Eu já cometi algumas traições. Todas registradas. Eu tenho certeza. E estou com esse livro, Manual do Luto, que é o meu livro mais difícil. Vocês não têm noção. Têm noção. Eu escrevi o Depois é Nunca, e já falando da morte e do luto. Só que esse eu fui mais fundo. Eu quis escrever cartas para o enlutado. E eu desmorono em cada apresentação ou encontro. Porque eu vejo o quanto que as pessoas sofrem por não poderem sofrer. Eu nem disse boa noite para vocês. Boa noite. E assim, já começou, né? Primeiro, agradecer a cada um de vocês. Segundo, tem uma família muito importante para mim aqui, que é a Sabrina e toda a família do Keniston. Explicar quem é o Keniston. O Keniston é quem cortava o meu cabelo semanalmente. Sim, você pode pensar que eu não tenho cabelo, mas ele escrevia uma palavra nas costas da minha cabeça. Ele ia até em casa. Ele se tornou uma figura cativante, né, Beatriz? Chegava no meio do café. Aliás, ele nunca aceitou café. Ele não aceitava nada. Eu podia estar fazendo ovo, ele não aceitava. Podia estar fazendo qualquer coisa. Assim, eu nunca vi ele comer nada, porque ele partia do princípio de que se estava trabalhando era sagrado. E foi uma longa amizade. 4 anos, sempre se falando. E ele foi sempre o cabeleireiro mais rápido meu. Ele fazia a palavra em 20 minutos, 15 minutos, com uma precisão geométrica. Ele tinha um talento fora do comum. E fazia de olho. Não, é que quem faz as palavras na minha cabeça sempre usava lápis. Ele fazia de olho. E num domingo, ele me atendeu num domingo. E ele me atendia nos horários mais loucos, porque eu sempre vivo viajando. E eu falei para ele que tinha terminado um livro, esse, Manual do Luto. E falei para ele que a gente
tinha que aprender a morrer. E ele me respondeu: antes, temos que aprender a viver. E eu mostrei para ele a contracapa do livro, que seria: se a vida é um sopro, assobie. E ele começou a assobiar para mim um canto evangélico. Muito feliz. E eu senti algo estranho. Porque não foi uma conversa comum. A gente sabe quando é uma conversa trivial. Quando é uma conversa passageira. Havia um portal dentro daquela conversa. E se despedimos. Ele tinha mania de se despedir. E mesmo depois de se despedir, mandar uma mensagem. Obrigado, fique com Deus. 2 dias depois, ele morre num acidente de moto. E ele entra no meu livro. É estranho pensar isso. Ele, como se me avisasse: o teu livro ainda precisa de mim. Teu livro não acabou. E o livro se encerra com o capítulo: o último assobio. Tá difícil. Porque a gente nunca sabe o quanto ama uma pessoa até perdê-la. A gente nunca tem a dimensão exata até não poder mais conversar com ela. Porque parecia meu barbeiro. Mas o que a gente passou um para o outro a cada encontro. Aquele volume de silêncio e de voz que a gente nem vai percebendo que vai consolidando um laço. Por isso, eu falo que o luto é para toda a vida. O luto não passa. É você que passa por ele. E é um caminho de intensa fragilidade. E você pensa que desmorona, e desmorona, e de repente surge mais forte. Porque eu tenho certeza ainda que sempre que eu falo do Kelliston, eu demorei para aprender o nome dele. Eu anotei errado no celular. E ele escrevi errado para ele. E deve ter ficado muito feliz quando eu acertei. Sempre que eu falo do Kelliston, eu tenho a sensação que ele está nas minhas costas cortando o cabelo. Ficou um anjo para mim.
E que sujeito educado, sujeito generoso. Eu olhava para ele e pensava, nossa, eu quero que meu filho seja assim. Eu quero que a minha filha seja assim. Trabalhador, não reclamava de nada, tudo estava bom. E não é a submissão, era a confiança. E ele fez com que o livro tomasse uma outra dimensão. Essa dimensão do inesperado, a gente nunca sabe quando será a última vez. A gente nunca sabe quando será a despedida. E temos o costume de deixar desligada a nossa intuição. Somos engolidos pela pressa, pelos afazeres, por previsões, e não conversamos com a nossa intuição. A gente mal aproveita a nossa intuição. Eu sou extremamente intuitivo quando eu estou cansado. Quando estou cansado, eu sou quase telepata, porque eu não defendo, não me defendo, eu não me protejo. Acredito que, desde pequeno, eu tenho uma conexão com o luto, com a morte. Quando eu tinha 5 anos, visitando meu avô no cemitério, em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, eu me desvencilhei da família e, lendo as lápides, eu acabei caindo numa cova. E estava longe da minha família. Eu era pequeno e gritei por socorro. Fiquei mudo de tanto gritar e só fui resgatado de noite. Foi um bloqueio, eu não sabia disso. Eu só descobri isso recentemente. Porque a família contava para mim uma piada, que eu tinha me perdido no cemitério, que tinha caído numa cova, e que, quando eu fui encontrado, teria dito, esse já voou, esse não está mais aqui. E todo mundo ria, e eu pensava que era uma anedota. Foi a partir do livro que eu entendi o quanto que eu sofri sem saber. Os nossos piores traumas estão escondidos em piadas. Eu sou poeta porque eu caí numa cova. Eu morri quando menino. Eu entendi o que é morrer. Eu entendi o que é desaparecer. Eu entendi o que é ser invisível. Eu entendi o que é perder a esperança. Eu tenho horror de terra molhada, porque a cova estava molhada. Eu tenho angústia quando alguém prende os meus pés. Tudo o que eu mais odeio em termos de confinamento veio dessa cena fundadora.
eu fui diagnosticado com retardo mental aos 7 anos. Esse trauma retardou a minha alfabetização. Eu lia, eu escrevia antes mesmo disso acontecer. E foi um bloqueio. E descobri isso a partir do livro e da terapia. E consegui reconstituir o que aconteceu, com grande dificuldade. E eu sempre me preocupei com o sofrimento. Toda a minha obra está centrada em socorrer, em ir para o lugar do outro, em sair de mim. Eu sou uma outra pessoa. Quem me conheceu antes conhecia um Fabrício espalhafatoso, excêntrico. Eu tenho uma serenidade de um propósito. Eu sei que precisamos combater o estigma do luto. Porque as pessoas são enganadas. Elas são enganadas dizendo que aquilo vai passar. E elas se preparam para uma experiência com data de validade. E são pegas desprevenidas. Você pode até questionar, mas eu vejo pessoas que se recuperaram. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém que se recuperou do luto, porque o luto não é uma doença. O que acontece é que a pessoa cansa de pedir ajuda. Ela é proibida de falar. Não é que ela se recuperou do luto, ela é proibida de falar. Gabi, te interrompendo um pouco. Nessas pessoas que são proibidas de falar, tem o fator até que tem muito evidente agora, né, que a pandemia passou, que é o renegar, né, o luto, né? Fingir que não aconteceu. O que você diria para essas pessoas? Elas têm direito. Eu neguei uma cova durante 45 anos. Você, às vezes, não suporta a própria realidade e vai fantasiando para aceitar pouco a pouco. Se alguém mente a respeito de si mesmo, eu sei que essa mentira é um jeito que a pessoa encontrou para dizer pouco a pouco a verdade. Toda mentira é uma parcela da verdade. A pessoa iria enlouquecer se soubesse da verdade de si mesmo. Eu fui renovar a minha carteira de motorista e encontrei um médico falante, um médico loquaz, um médico que não calava a boca. E ele me perguntou o que eu fazia, eu disse que era escritor. Ele me perguntou sobre o que eu escrevia, eu disse que meu livro mais recente era sobre o luto. Aí ele inventou de falar que o luto
não tinha cabimento. As pessoas sofriam demais pelo luto, ficavam 10 anos sofrendo. Não virava a página, não seguia em frente. Que isso era uma doença. Que elas tinham que enfrentar a realidade. Eu tenho uma voz na minha cabeça, que é a voz da Beatriz. E a Beatriz me falou: você precisa renovar a carteira, cala a boca, não compre briga. Aí eu ficava conversando mentalmente com a Beatriz, mas ele está falando só bobagem, Bé. Não compre briga, sem polêmica. Aí eu deixei ele falar. E ele falou que perdeu o pai quando eu tinha 21 anos. E não sofreu. Quando voltou do velório e do enterro, colocou uma música animada, porque ele tinha que seguir a vida. A mãe dele estranhou que ele não derramou nenhuma lágrima. E ele me falou: ó, eu lidei bem com a morte do meu pai. Quando ele falou isso, eu disse: desculpa, Beatriz, mas fudeu. Fudeu. Eu perguntei para ele: do que o seu pai morreu? Ele respondeu: de acidente de trânsito. Eu questionei: você não acha estranho que tenha escolhido trabalhar como médico no Detran? Poderia ser qualquer outro lugar. Você não se curou do luto do pai. Você ainda sofre pelo seu pai. Você tenta salvar o seu pai todo dia, aprovando novos condutores. Você só não chora. Seu luto é seco, derramado por dentro da vida. Você moldou a sua vida para socorrer o seu pai. E ele se calou. Finalmente se calou. Eu saí de lá pensando que não teria carteira de motorista. Mas também pensei: a Beatriz dirige melhor do que eu. Pelo menos ele renovou o seu luto. Isso é uma história que ilustra o quanto que a gente pode boicotar ou negar o luto. E, Carpi, sobre as formas do luto. Você falou realmente o luto básico, que é o luto da perda de um ente querido, né? Mas tem tantos outros lutos, né, que a gente vive pela vida, né? Tem o luto do trabalho, tem o luto de uma relação. Mas convenhamos, gente, não é igual. Não é. A gente tenta equiparar, mas não é. Uma coisa é você se separar. Você sabe que vai encontrar aquela pessoa outra vez na vida. Outra coisa é você perder o marido ou a esposa e não poder se preparar para o desenlace. Você não teve escolha. A separação é uma escolha. A viuvez não é uma escolha. E a Sabrina me fez
sofrer numa ligação, porque ela me manda um áudio. Primeira vez que a gente foi se falar. E ela me manda um áudio. Eu sou a esposa do Kelliston. E ela para, pensa e se corrige. Eu era a esposa do Kelliston. É impossível, impraticável, você colocar quem você amou no passado, depois de uma perda, depois de uma morte. É impossível. O enlutado não consegue falar no passado. Essa é uma grande verdade. Você não tem como dizer, eu tive um filho. Você sempre vai dizer, eu tenho um filho. Porque parece que se você fala, eu tive um filho, você foi demitido de ser pai ou de ser mãe. Você deixa de ser pai ou de ser mãe? Nunca. É uma condição que nem o adeus arranca. É uma condição vitalícia, permanente. E o luto traz grandes diferenças na vida. Quando você tem um filho, que nasce junto o seu medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer até ter filho. Eu era inconsequente, voltava tarde, nem aí, se tinha carona, não tinha carona. Fiz de tudo, de loucura. Não me importava em sobreviver. Quando nasce o filho, você quer viver o máximo possível para estar com ele. Você quer acompanhar todas as fases de formação do filho. Você não quer perder nada. O filho vou me cuidar, você passa a fazer exames. Você passa a se importar, você passa a se moderar. E se você perde um filho, o medo é outro. É o medo de viver. Você não quer viver mais que o filho. Você não suporta a ideia de ter mais lembranças que o filho. Não é dito, nada é dito a respeito do luto. Eu falo que o luto é uma espécie de pornografia da metafísica. Falar do luto é como se você estivesse fazendo algo ilegal. Quem perdeu mãe é uma mudança radical na sua existência. Você finalmente fica adulto. E a mãe é a nossa localização. A mãe é a nossa bússola. Porque é a mãe que pergunta sempre onde você está. Qualquer telefonema da mãe é onde você está. Por que a mãe faz essa pergunta? Porque você saiu do ventre dela. Você saiu do corpo dela.
E quando você perde a mãe, você devolve essa pergunta: onde você está? Porque a sensação que você tem é que você perdeu o próprio corpo. É diferente do vínculo com o pai, que é um vínculo herdado. O vínculo com a mãe é um vínculo físico. É a maior ruptura que existe no mundo. Você é uma pessoa antes e uma pessoa depois da perda materna. Eu já transformei isso aqui tudo no velório. Eu adorei o texto da Lívia, mas ela passa por tanta coisa, né, ao mesmo tempo. Né? Ela diz, em certo momento, que quem carrega um morto dentro de si é obrigado a nascer de novo. Texto seu, né? É. Agora, depois um pouco à frente, diz que o livro é um testemunho do esforço, que é o processo do luto e funciona como um diário da dor. É sobre isso que eu queria te perguntar, Carpi. Do ponto de vista do texto, da leitura, você evoluiu tanto nesse campo de conseguir dizer os sentimentos com tão poucas palavras, né? É uma característica da poesia. Mas isso dói, né, amigo? Eu não vim aqui fazer palestra, eu vim aqui absolutamente desarmado. Porque eu não queria me mostrar protegido. Esse é o meu livro mais esquisito. É o livro mais soprado do meu ouvido. Quase que psicografado. Porque se você vai ver, eu não tenho nenhuma dor tão violenta assim para falar de dores tão violentas assim. Eu desafio. Quem teve uma dor violenta vai se sentir traduzido. Você é escolhido como instrumento. Eu sou um instrumento. O que eu posso fazer como instrumento é me manter afinado. Mas eu não consigo explicar. Não consigo explicar porque houve uma guinada na minha trajetória para falar desses temas a partir do Depois e Nunca. Não sei se a Beatriz pode dar o testemunho, mas não foi uma atitude comercial, gente. Falar de morte é tudo menos comercial, né? Pelo contrário, eu fui desestimulado, sempre, editorialmente, a falar sobre isso. Eu falei, não, mas tem uma necessidade. Bem, mas aí nós temos uma boa notícia, né? Que? Olha, você me contou ontem que o livro... Porque eu tenho certeza que o livro vai seguir sozinho. O livro não depende de mim. O livro é de vocês. O livro não... Pouco me diz respeito, no sentido de que ele não foi feito para mim, ele foi feito como cartas para o enlutado. O tom do livro eu encontrei no Clube dos Corações Solidários, que é um clube que eu desenvolvo para um grupo funerário Cortel.
que tem 27 mil inscritos e toda semana tem uma carta nova. Ali eu encontrei o tom da escrita. E todo texto eu falo com um você, que sou eu, que é todo mundo. E a partir do você, eu consegui incorporar. Porque o luto você não supera, você somatiza. Você encarna, incorpora. E eu falo desse você que é um eu. Eu falo você e a pessoa entende eu. É um livro muito estranho, gente. Mas Carpi, o fato de 8.500 livros terem se exaurido em tão pouco tempo é um sintoma. Eu tenho certeza que as pessoas... De que todo mundo está precisando ouvir isso. As pessoas estão precisando desse livro. E o fato também é que as pessoas não estão falando sobre isso. Quanto mais grave são as consequências que a pandemia nos deixou, afinal de contas, esse é um livro pós-pandemia, menos eu ouço falar disso no cotidiano. Ao contrário, isso que o editor falou com você é a voz geral. Não vamos falar disso, não. A frase é não vamos falar disso. E é uma escolha solitária, na verdade, que vai deixar de ser. Porque tu tem um propósito. Eu sei do propósito desse livro. Que é romper essa bolha. Que é a capacidade de quem vê um enlutado dizer, tem um livro para você, e dá de presente. E tem acontecido demais isso. É um exercício da empatia. Você não sabe o que dizer para o outro, você dá o livro que te ajuda a dizer. E eu sou extremamente sincero nisso. Eu poderia estar querendo me arrogar uma autoria, olha o que eu fiz, transformar em vaidade, mas não é vaidade. A dor é um total despojamento. Total despojamento. Podemos abrir para algumas perguntas antes dos autógrafos, doutor? Eu estou à disposição de vocês. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta antes da Beatriz? Porque a primeira vai ser ela. Cadê o microfone ali? Gabriel, se entrega ali para a Beatriz, por favor. Ela tem que responder as perguntas ali. Sobrou para você. Você vai focar aí. É o famoso faz tudo, né? Não, Gabriel? Foca e sai correndo para entregar o microfone. O Afonso me pegou de surpresa, mas... Faço isso toda vez, você sabe. Enquanto vocês conversavam, eu fiquei pensando uma coisa que talvez o Fabrício não saiba com tanta... ele sabe, mas eu acho que eu nunca me expressei agradecendo pelo fato dele ter ficado do meu lado durante o luto da minha mãe. Foi uma morte muito repentina, apesar da idade que ela tinha, né? E é o que ele falou, perder mãe não é fácil, minha vida mudou completamente, mas eu acho que ele foi fundamental, mesmo na época não ainda escrevendo sobre o luto, ele estava ali. Então, eu acho que eu nunca tive a oportunidade, mas eu queria agradecer. Eu tinha me recuperado do Keriston, caio de novo. Obrigada, meu amor.
Eu só tive uma conversa com a sogra. Eu conto isso no livro. Foi um telefonema. A Beatriz estava de férias em São Paulo. A gente estava por entrar num teatro musical. E a Beatriz estava falando com a sua mãe. E nós estávamos saindo juntos. Nem era namoro. Saindo juntos. E, de repente, a Beatriz me vem com essa. Minha mãe quer falar com você. Não se passa a mãe para um ficante. Não existe isso. E eu, todo constrangido, fui atender. E ela foi densa. Ela disse: cuida da minha Beatriz. Eu sei que você é um sonhador. Beatriz está precisando sonhar. Você não diz isso num telefonema para um estranho. Eu pensei, será que todos os ficantes da Beatriz recebem essa ligação? Será que é uma forma de espantar namorado? Uma ligação metafísica, cheia de pressentimentos? Disse, muito obrigado pela confiança. Na verdade, a Clara estava me lendo. Então, ela me conhecia por leitura. Eu sempre fui fascinado pela Clara, pelo nome, porque o meu santo é o São Francisco de Assis. E a Clara é a alma gêmea de São Francisco. A gente foi para a peça. E aí vem o sobrenatural de novo, gente. Não sei o que aconteceu dentro de mim, mas eu me acordei de manhã e falei para a Beatriz: sua mãe precisa de você. Você tem que voltar. É a Beatriz: da onde isso? Eu tenho mais uma semana de férias. Falei, ela está precisando de você. Ela disse alguma coisa? Não disse nada. E o nosso amor começou ali, Beatriz. Porque qualquer um me acharia louco. Beatriz foi. Comprou passagem para o mesmo dia. Ela largou as suas férias. Chegou em BH. E naquele dia sua mãe tinha baixado do hospital. Foi o tempo que ela teve para se despedir da mãe. Foi nem uma semana. Uma semana e meia. E eu só me encontrei com a minha sogra no enterro dela. Aí eu lembro que eu bati assim no caixão e disse: pode deixar, eu vou cuidar. Eu tenho certeza que eu vou ficar toda a minha vida com Beatriz. A gente pode ter, e é raro isso acontecer, algum desentendimento, alguma divergência, mas nunca a gente discute o fato
de estar junto. Nunca. Isso é inegociável. Tereza, mais alguma pergunta? Aqui, ó, na frente. Boa noite, Isso, como é que você boa chama? noite. Eu queria te perguntar o que você pensa sobre as fases do luto, se isso realmente existe. Existe, mas pode diversificar de acordo com o temperamento. A primeira fase do luto é a raiva. Você fica com raiva não de si, mas do morto. Você diz: como que você não me ouviu? Como que você fez isso comigo? Como você não se cuidou? É uma raiva espelhada, porque toda a raiva que você joga no outro, no falecido, volta para você. Aí você começa a ficar com raiva de não ter aproveitado, de não ter estado mais presente, de ter sido insuficiente. Depois da raiva, vem essa culpa. Você vive com culpa. Você passa a se prender a episódios marcantes e começa a pensar: se eu tivesse tomado essa atitude, isso não iria acontecer. Você vai fantasiando dilemas e encruzilhadas em sua história com essa pessoa. Depois vem o sofrimento mesmo da saudade. É uma saudade, a princípio, triste. Você chora a todo momento. É um transbordamento. É como se você não tivesse pele mais. Você sente a chuva antes de todo mundo, você sente o sol antes de todo mundo. Depois vem a esperança, que é uma saudade feliz. Você passa a lembrar dos bons momentos. Você passa a agradecer que essa pessoa existiu em sua vida. Aí, num processo de endorfina, vem à tona memórias que você nem julgava ter vivido. É como se você tivesse acesso a memórias secretas. Você só tem acesso a essas memórias depois que a pessoa parte. E por último vem a gratidão. Só que você pensa: com a gratidão está tudo resolvido. Não. Volta tudo de novo. É um ciclo interminável. É isso que as pessoas não entendem. Você pensa que passou pelo último círculo e está tudo resolvido, se curou. Não, volta tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Só que vai acontecendo em ondas. São ciclos. Então, são como se fossem ondas. As ondas ficam mais suaves com o tempo. Mas tem os mesmos picos. A constância média é mais suave, mas tem picos. Vai ter um momento que você vai pensar que vai se arrebentar de tanto sofrer.
E pode ter passado 10 anos, 15 anos, 20 anos. A grande questão do enlutado é que ele não tem como dizer para quem está ao lado o que ele vive dentro de si. Você pode ter perdido uma esposa e ter se casado novamente. Você nunca vai poder dizer que existe aquela viuvez. A outra pessoa não vai entender. Não sei se eu fui legível. Eu não gosto dessa expressão ressignificar, que é uma expressão tipo, vou tornar o luto algo melhor. Pelo amor de Deus. Que balela, eu acho uma balela. Como você vai ressignificar o luto de um filho? Não tem. Vamos para as duas. Boa noite, como é que você chama? Depois Otto. você aqui na frente. Depois a gente vai para os autógrafos. Boa noite. Tudo bem, Fabrício? Amado. Afonso. Você falou, né? Essa pessoa excêntrica que você é. Eu conheci o Fabrício numa situação assim diferente, porque já tinha visto o Fabrício, não sabia quem era, mas de uma hora para outra tinha uns 50 gaúchos assim numa loja que a gente tem. Eu falei, o que está acontecendo? E era o casamento do Fabrício. E é engraçado como é que a história da gente vai se envolvendo, mesmo que não saiba, porque o Fabrício fez uma apresentação uma vez lá no Minas, e eu levei a minha mãe. Isso, eu acho que foi antes da pandemia, né, Fabrício? Eu não consigo localizar no tempo, mas a semente que ficou foi uma mensagem, né, que a pessoa idosa, ela quer a sua presença. E a partir desse dia, eu não passei um dia sem ligar para minha mãe. Meu pai não tem mais, mas minha mãe. Isso é tão importante que eu não sei nem como que esse livro do luto pode ajudar mais do que isso. Eu acho que o luto é uma coisa que a gente vai ter que viver. Agora, eu acho que o que mata a gente é não ter vivido enquanto podia. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. É ótima a questão. Otto, você deve aproveitar os momentos imperfeitos. É aquilo que eu chamo centavos da existência. Aproveitar 15 ou 20 minutos. Isso modifica a dinâmica dos seus afetos. Você deixa de fazer porque você sempre quer dar 1 ou 2 horas para alguém. E nunca tem, e nunca dá. E vive se adiando. Mas todo mundo tem 15 ou 20 minutos para oferecer. Os pais só querem 15 ou 20 minutos. Não precisa mais do que isso. Os pais querem moeda. O que os pais mais gostam é do café da tarde. É do café da manhã. É o que eles mais gostam. Se você leva uma broa para o pai, para a mãe, um pãozinho, eles não querem um almoço, um jantar. Nós que queremos dar para eles. Eles querem o cafezinho, o café passado, a mesa da cozinha. Para os pais é muito mais importante a mesa da cozinha do que a mesa da sala de estar. Sim, concordo. É o que eu defendo, é o que eu prego. Mas eu aprendi, Otto,
de que, mesmo quando uma pessoa morre, você ainda pode fazer muito por ela. E esse foi o estalo. Porque os sonhos dessa pessoa não morreram. Você pode realizar um desejo dessa pessoa. E isso realmente liberta. Você não teve uma boa relação com o pai. Ele faleceu. Mas tu tem um sonho com ele que ficou inacabado. Você pode trabalhar esse sonho. Pode levar adiante uma promessa. Todo mundo deixa uma promessa. Quando você faz essa promessa, você resolve qualquer culpa. Só que a gente trabalha o luto como se fosse, até por toda a nossa ótica materialista, algo consumado, não tem mais o que fazer. Não. O luto é um processo vivo. Eu tenho a convicção de que sonhos são visitas. Eu vivo recebendo visitas dos meus avós. E o que eles falam é o conselho que eu realmente preciso. E quando eu acordo, tem o cheiro de hortelã da minha nona no quarto. E ninguém me tira isso. Ah, tu está vendo coisas, está fantasiando, é projeção e assim por diante. Eu não preciso que ninguém acredite nisso, só eu. Quando você acredita, tudo muda. A questão é que você quer que os outros acreditem também. O luto pode ser uma revolução. Mais uma pergunta? Na verdade, Fabrício, o que eu queria ouvir foi a sua conversa com o Otto, então minha pergunta mudou de foco. Você falou do luto da sua mãe, depois dela, qual o seu parente mais importante? Que Não falei, o luto foi da minha sogra. Não, mas você falou da sua mãe também. Não, a minha mãe está desculpa. viva. Então, qual que é a pessoa mais importante para você que foi Os avós. Mas os avós desde cedo, desde a infância. Mas essa talvez seja a grande diferença do livro. Porque eu não estou falando do luto por uma perda minha. Porque se você faz e tem vários livros importantíssimos. Se você perde a mãe, escreve um livro sobre a sua mãe. Se você perde um pai, escreve um livro sobre o seu pai. É muito mais um livro sobre o pai ou sobre a mãe do que sobre o luto. Eu queria um livro que falasse de todas as dores do mundo. Não de uma dor específica. Eu não escrevi esse livro para mim. Carpi, te fazendo uma última Entendeu? pergunta. A gente vive hoje uma situação dramática, né? Com a explosão do hospital lá em Gaza. Como é que fica esse luto que é o luto... Como é que você entende esse luto coletivo, digamos assim? É que já
existe um extremo da crueldade, que é o niilismo assassino. As pessoas estão sendo mortas por qual motivo? Ódio. Você pensa que as pessoas estão sendo mortas para negociar alguma coisa? Não. Não tem nada para ser negociado. Só para ser destruído. É quase conversar com o diabo. Porque é capaz de matar uma criança, estuprar uma mãe na frente do filho e assim por diante. Só pelo ódio. E não existe diplomacia possível. Não tem diplomacia possível. É o que estamos vivendo hoje. Porque toda estratégia é para que não tenha nenhuma aproximação. Não tem a possibilidade. A estratégia é para ter guerra. Bem, gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu e o Carpinejar e a Editora Record convidam para os autógrafos lá em cima. Eu queria passar as últimas, não. Falar de últimas. Agora, hoje não dá. As suas mais recentes palavras antes do próximo Sempre um Papo com você. Agradecer o Afonso, queridíssimo irmão. E eu acho que o mais importante que eu tenho feito com o lançamento do Manual do Luto é o abraço, gente. É abraçar. Então, eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Mais que o autógrafo. O que eu posso deixar de mim, da minha letra, é o abraço. Obrigado.